Bom dia, canal Folha Mineira. Eu sou Fred Freitas, no Mundo Sua Amizade. Hoje tem mais uma palavra de Jesus para a sua vida. Hoje eu estou aqui com um copo de água, que nós vamos fazer uma oração. E eu amo falar da palavra de Deus e amo estudar as instruções que Deus deu aos homens. Aqui temos o Antigo Testamento, que é o Taná, né, que é uma Bíblia judaica, onde está contida a Torá, mas não tem aqui a Nova Aliança, que foi feita pelo Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje vamos falar aqui uma palavra muito séria, muito abençoada. Você tem que se examinar se eu e você nos enquadramos nesse tipo de gente. Fariseu e religioso falso. Falso religioso. É o religioso, mas está cheio de rapina por dentro. Você vai pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 23. Então a fala de hoje, a mensagem de hoje está no capítulo 23 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23. Eu vou ler e nós vamos examinar se nós nos enquadramos nesse tipo de gente. Se tivermos, vamos orar muito a Deus e a Jesus para tirar essa semente do demônio e passarmos a ser uma pessoa de Deus. Porque ao momento que a gente está respirando e está vivo, sempre nós temos a oportunidade de se arrepender da maldade, de se arrepender do mal e nos abraçarmos a Deus, a fim de sermos salvos da ira vindoura. Então Jesus falou à multidão e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que vos observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então Jesus que eles dizem, mas não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, eles, porém nem com o seu dedinho eles querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Esses religiosos falsos, eles fazem de trocarem glórias um com os outros, receber glória de Satanás do homem, e um com o outro. Pois trazem largos filatérios, era um tipo de vestimenta nobre que eles usavam na época, que hoje ainda existe, está aí os fariseus e escribas, e alargam, eu não vou citar aqui, né? Você sabe que a maçonaria é um tipo de fariseu e escriba, tá? E Illuminati e outras sociedades secretas, mas os fariseus e escribas estão em todos os lugares, às vezes nem está dentro de uma seita fechada. É um tipo de vestimenta, um monte de código, entendeu? Gostam de ser elogiados uns pelos outros. Espera aí que Jesus se dirigiu severamente a esse tipo de gente que vive desse jeito. Deus se dirigiu severamente, hein? Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Gostam de ser formosos por fora. E amam os primeiros lugares nas ceias. Eles gostam de estar lá nas cadeiras da frente. E as primeiras cadeiras nas sinagogas, onde eles se reuniam, que é chamado na época sinédrio. E a saudação nas praças e serem chamados pelos homens de mestre, eles gostam, né? Esse tipo de gente, se a gente não enquadrar no meio, por isso que a gente podia santificar, gosta de ser chamado mestre, o fariseu, o escriba, o maldito, né? Esse tipo de gente maldita, ele gosta de receber elogio do homem. Vós, porém, não sejais chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, Jesus Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Jesus Cristo. Você não tem que se considerar mestre de si, porque sem Jesus, sem a direção de Jesus, você é um perdido, você é uma perdida na vida. O maior dentre vós será vosso servo. Jesus disse assim: o mais importante é o mais humilde. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que si mesmo se humilhar será exaltado. Deus é santo, faz tudo certo. Ele não tem parte com o diabo, com Lúcifer. Mas ai de vós, aí vem os ais, são os chamados ais. Aí Jesus se dirige severamente a esse grupo de gente que se encontra no mundo, que é cheio de falsidade, mas aparece perto de você muito bem vestido, muito bem trajado e cheio de religiosidade, mas é o próprio Satanás, demônio, na sua frente. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongar orações. Por isso sofrereis mais vigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Está aqui, ó. Ai de vós, pois percorrei mar e terra para fazer um prosélito, um convertido, uma coisa assim. E depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, esses religiosos demoníacos, esses falsos, essas raças de víboras, que aparentemente você nem imagina. É uma pessoa educada, fala mansa, entendeu? Educada, fala mansa, né? Tranquilo, não é uma pessoa exaltada, anda muito bem vestido, gosta de receber elogio, de trocar elogio, de se elogiar e receber elogio de Satanás um para com os homens, mas é um lobo, é uma ovelha, como é que é? É um lobo disfarçado de ovelha, é uma pessoa influenciada pelo diabo, é capaz de dar uma punhalada fatal nas suas costas. Tome cuidado, o mundo está cheio desse tipo de gente, por todos os lugares, no trabalho, dentro do ônibus, dentro de um show de rock, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, está cheio de fariseu e escriba. No trabalho, no comércio, existem essas pessoas que têm a semente do diabo implantada dentro delas. Então você que é de Deus verdadeiramente precisa vigiar. Então ele fala assim, vocês convertem uma pessoa e faz essa pessoa merecer o inferno mais do que vocês. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Que Jesus falou assim, quem que é maior, o ouro ou Deus que santifica o ouro, que criou o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. E vem mais advertência severa de inferno para esse tipo de gente. Insensatos e cegos, pois qual é maior a oferta? O altar que santifica a oferta? Então ele falou, o altar que santifica a oferta é maior. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita, que é o Senhor Deus eterno. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono altíssimo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer todas essas coisas, e não omitir aquelas. Jesus chama a atenção dessa raça de víboras, de cobras venenosas, de que eles só ostentam uma falsa bondade, mas na verdade são demônios em pessoas. Raça de víboras. A picada deles é mortal. Eles te dão a picada e lançam em você um veneno mortal, e você nem imagina. Por isso você que é de Deus, que é de Jesus de verdade, você tem que se proteger dessa raça de víbora que está circundando a sua vida e você nem imagina. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ele falou assim, condutores cegos, que eles são cegos espiritualmente, eles só enxergam isso aqui, ó, madeira, papel, automóvel, gente nua, é isso que eles enxergam, de poder, placa, ostentação, eles enxergam isso. Condutores cegos, cegos espiritualmente, eles não enxergam Deus, eles não enxergam Jesus, que é a verdade. Que coais um mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Ou seja, Jesus comparou essa raça maldita do inferno, que tá caminhando para o inferno, limpa o externo, é bonito externamente, mas o interior é o demônio. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu copo,
e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então Jesus advertiu essa raça do demônio, para limpar primeiro o interior, para depois o exterior estar limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes às sepulturas, caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas no seu interior estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície, bactéria e corrupção. Essa aqui é uma das mais severas frases faladas para quem não anda com Deus e quem não aceitou Jesus ainda. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes a uma sepultura, que por fora é formoso, mas no seu interior estão cheios de ossos de mortos, de toda sorte de imundícia e de toda corrupção. Você vai lá naquele cemitério do Bonfim, ali quando coloca uma pessoa que morreu ali, que faleceu, por fora, né, é aquela pedra, aquele mármore, tudo ornamentado, aquele desenho daqueles anjos, né, por fora é bonito, mas o que tem ali dentro? Ossos mortos, bactéria, imundícia e corrupção, que é o nosso pecado, né? Então Jesus comparou essa raça do demônio a isso. Toma cuidado, gente. No mundo não existe só gente de Deus. No mundo existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você só vai passar a ser filho de Deus quando você aceitar Jesus verdadeiramente na sua vida e seguir Jesus até o último batimento do seu coração, até a sua última respiração, até o seu último inalar de oxigênio. Se você não aceitar Jesus, você é um escriba e um fariseu nato. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia, iniquidade e homicídio. Eu conheço pessoas, não vou citar nome, que por fora não aparece, bacana. É assim que vai ser o filho de Satanás, o anticristo, que vai se manifestar no mundo. Depois vai estar a oração. O anticristo que vai se manifestar no mundo aí, no mundo político, que vai conquistar o mundo todo, que vai ter os adoradores da besta, o anticristo, que na maçonaria é chamada Maitreya, e nos outros negócios aí eles têm os nomes para esse filho de Satanás que vai manifestar no mundo. Ai de vós, ele fala assim, que por fora é bonito. Então essas pessoas aparentemente são bonitas. Eu não estou falando de beleza não, tá? Beleza assim, de rosto, de corpo, não. Eu estou falando de uma beleza de vestimenta, é uma pessoa educada, mas aquilo é um demônio. E você não sabe, você está sendo enganado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existirmos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas, porque foi os pais dos fariseus e escribas que mataram os santos profetas de Deus. Enchei, pois, a medida de vossos pais, e venham dizer do Senhor Jesus, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então está chamando a atenção. Então, vamos meditar, querido e querida, irmão e irmã. Será que eu sou um fariseu e escriba? Então eu vou orar a Deus para poder tirar essa semente do demônio, que o demônio colocou na minha vida e na minha alma, e deixar de ser um falso religioso. E seguir Jesus em amor e em verdade, em justiça. Jesus nos chama a ter misericórdia, fé, né? Misericórdia, fé e compaixão. Ou seja, e obediência. Obediência à palavra de Deus. Fé em Deus inabalável. E misericórdia. Né? Ter misericórdia de alguém que está na vida errada através da oração. Né? Você orar pela essa pessoa. E pedir para resgatar essa pessoa das trevas. Essa pessoa está indo para o inferno. Né? Se ela morrer nessa condição, infelizmente ela não tem salvação. Entendeu? Você tem que entender, e eu temos que entender, nós temos que estar longe dos escribas e fariseus, desses religiosos falsos, hipócritas, que por fora eles são como uma sepultura, eles são muito bonitos, eles se vestem muito bem, com roupas de altíssima grife, gostam de apresentar em reuniões de uma forma muito formal e muito intelectual. No fim, gostam de ser adorados como Lúcifer, mas por dentro eles são cheios de ossos de mortos, de toda a imundície e de toda a corrupção de Satanás. Desse tipo de gente
que tem essa semente de demônio, fuja e mantenha longa distância. Eu sou Fred Freitas, no Abro Mão de Sua Amizade. Vamos meditar nessa palavra, usai de vós. Você vai ler e vai estudar que Jesus vai falar com você através da palavra dele. Evangelho de Mateus, capítulo 23, tem essa advertência severa de Jesus a esse tipo de gente que se encontra no mundo. E que, além de ele ir para o inferno, ele leva outros também para o inferno. Não brinque com Jesus, não brinque com a palavra de Deus. Deus quer o teu bem e Jesus quer o teu bem, porque são eles que te amam. Inclusive fizeram o universo e fizeram você com muito carinho. Aqui está a palavra. Vamos orar nessa água, coloca aí seu copo com água e vamos fazer uma oração agora. Deus do universo, em nome de Jesus, tira de mim toda a raiz de fariseu e escriba. Me santifica todo dia, mesmo que eu coloque a cara no pó, que eu seja o mais humilde de todos e que eu seja o mais servo de todos. Sou apenas pó da terra. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E que nesse copo de água esteja o teu poder. Levanta aí o teu copo de água. Esteja o teu poder espiritual para curar toda a minha doença espiritual e toda a minha doença física. Câncer, depressão, doenças mentais, perturbações espirituais, doenças físicas como câncer, diabetes ou qualquer moléstia que esteja me atrapalhando. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Santo é o meu Senhor Jesus, que assenta-se à destra de meu Senhor. E agora beba água com fé. Graças a Deus e a Jesus, porque agora nós estamos curados e amanhã já estamos preparados melhor para servir Jesus melhor, comer o melhor dessa terra e ainda morar com Deus no céu. Você fez essa oração com fé? Pode saber, Deus já veio te visitar e os anjos de Deus já estão ao seu redor. Você já é filha de Deus, você já é um filho de Deus. Você vai ver muita coisa de boa de Deus na sua vida. Passe bem, tchau, Jesus te ama.